Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon 50mm f1.4 USM, que é a lente que estava faltando para a gente completar a família de lentes 50mm f1. Alguma coisa da Canon. Essa daqui que é intermediária entre a 1.2L USM, que é a top de linha, e a 1.82, que é a mais básica delas. Essa daqui que você ganha aí 1/3 de stop no f1.4, você ganha motor USM, e a Canon que sabe colocar muito bem aí os produtos deles numa linha, né? A gente tem aí a família 1. alguma coisa, 1.2, 1.4 e 1.8, e o que eles consideram aí tanto de preço, quanto de construção, quanto de recursos, do básico até o avançado, essa daqui sendo a intermediária. Vamos começar então abrindo a caixa aqui da Canon 50mm f1.4, que é uma lente super fácil de encontrar. Essa daqui veio de uma Best Buy em Miami, né? A Best Buy aí que não é uma loja necessariamente de fotografia, e eu encontrei em volume essa lente aqui. E também a primeira que a gente vê aqui no vlog do Zack, que tem a arte nova, né, da caixa. Você vê aqui que ela é preta e cinza. A Canon começou a incluir isso daqui a partir do ano passado. Que tem até uma fotinha aqui da lente, não tem, né, mais como você confundir que lente você está comprando. É a primeira que a gente vê, não é mais aquela caixa com a faixa vermelha da Canon. Essa daqui que é um kit novo que vem com a nova tampa de pinch, né, que é esse tipinho aqui de tampa que você aperta por pinça, que ele é mais fácil de pegar se você tiver com a lente, com a tampa dentro de um HUD ou um pouch, coisa que a Canon continua não oferecendo aqui, né? A gente já viu várias lentes, eu acho que todos os últimos vlogs tinham algum acessório. A Canon continua não oferecendo o kit completo. Essa daqui que é a 50mm 1.4 USM, vamos deixar tudo bonitinho aqui para gravação. E essa daqui é a lente que você tem na caixa, em 290 gramas e só 5 centímetros, né, de uma ponta a outra, se você tirar as tampas aqui. É uma lente que eu considero compacta, mas vocês já sabem, eu tô com um grande problema na construção dessa objetiva. Eu não sei se porque ela é totalmente feita de plástico, tirando evidente aqui o mount que é de metal, ou se é esse plástico aqui que é liso, ele não tem nenhum tipo de textura, que eu não estou julgando isso aqui uma das lentes melhores construídas que eu já usei. Ela definitivamente não é tão bem construída quanto a Nikon f1.4G que a gente já viu, e eu estou com graves problemas aqui de credibilidade, de acreditar que isso aqui vai durar muito tempo. Mas de qualquer maneira é uma lente de operação extremamente simples, né? Ela só tem um botão aqui do AF/MF, que você controla o sistema de foco por motor ultrassônico, que também não é um dos melhores motores, não é um sistema Ring, é um sistema Micromotor ultrassônico que, embora ele seja rápido e preciso, ele não é também dos mais silenciosos. Então aí a Canon, né, que ela sabe colocar bem o intermediário, ela nunca está mirando para o melhor que ela consegue produzir, e isso me incomoda um pouco aqui na 50mm f1.4 USM. Um dos grandes problemas que eu tenho, por exemplo, é esse anel de foco manual, que embora ele seja muito maior do que a f1.8, ele tem um joguinho medonho aqui, né? Você vê que eu estou mexendo, eu vou mostrar em detalhes para vocês, eu estou mexendo ele com um pouquinho aqui, e ele ainda não está mexendo o tubo interno, então você vê que ele tem um joguinho bem grande aí, ou seja, que não vai dar muita precisão, apesar dele ser com um motor USM e o Full Time Aerial, né? Mesmo aqui no AF, eu consigo fazer a compensação aqui do que eu quiser, e você vê aqui que ele expande, né, o tubo para frente, é uma lente de design clássico, lá de 1971 o projeto óptico dessa lente, que vem desde o FD, são 7 elementos em 6 grupos. Mas ela é da mesma família de design da 85 1.8 USM, que na minha opinião é uma lente melhor construída. Lógico que ela lá tem um sistema de foco interno, então ela não expande, não tem 2 tubos, então não tem esse balanço que eu estou sentindo nessa lente. Mas aquela lente lá eu julgo melhor construída do que essa, e o motor USM lá é muito mais silencioso. Aqui na frente ela aceita filtros de, eu acho que 58mm, né? Sim, são 58mm que não giram, né? Então você pode colocar polarizador. Ela tem aqui um espaço, uma baioneta para você colocar o seu HUD, que não vem na caixa. Tem uma janelinha de distância relativamente grande, né, aqui na frente, e bem clara, com foco mínimo de 45 centímetros, e essa daqui é a lente, né? Eu tô falando aí que eu não gostei tanto da construção, mas ela sobreviveu um final de semana bem tenso em Buenos Aires que eu fui agora. Tava chovendo, eu consegui deixar ela na mochila, ela não sofreu nenhum dano, nem riscou, então vai ver que é só aí uma impressão que eu tô tendo de ver essa lente aqui como algo extremamente frágil. Vou montar na nossa 5D Mark II para vocês terem noção do tamanho. Essa daqui, que é uma lente que eu julgo compacta, né? Ela fica bem equilibrada aqui mesmo nos corpos full frame, você monta aqui vermelhinho com vermelhinho. Ela não fica nem pesada pra frente nem pra trás, é uma delícia de carregar, né? Não é aquelas lentes que você fica pesando no corpo,
que enche o saco. Essa daqui é a 50mm f1.4 USM, que é a linha intermediária da Canon. Vamos mostrar as outras lentes para vocês conhecerem. Essa daqui que é a 1.8.2, que você perde aqui na 1.8, é um corpo totalmente feito de plástico, é outro design ótico, e você também tem um motor muito mais barulhento, né? Você praticamente não tem aqui o sistema de foco manual, né? Ela tem um anel aqui na frente muito ruim, não tem janelinha de distância. Isso daqui, na minha opinião, é só para quem de fato não tem orçamento. Se você conseguir juntar, eu acho que a 50mm 1.4 já é uma lente muito mais ideal aí para começar do que a 1.8. A 1.8 é só se você de fato não tiver o orçamento. E um outro modelo que a gente tem aqui da Canon, que é o topo de linha, o 1.2 LUSM, que aí eu acho que já é um outro extremo, é muito mais caro do que esse daqui. E a minha opinião sobre a 1.2 é só da construção, né? Isso aqui é totalmente feito de metal, não tem os problemas nos anéis de foco que eu mostrei pra vocês. E ela aí tem até o weather sealing, se você colocar um filtro na frente. Eu acho que isso aqui é principalmente por causa da velocidade de foco automático, que ela é otimizada para fotojornalismo, e a construção. Então eu acho ideal aí para quem está começando a 50mm 1.4 SM. E vamos fazer uma comparação maldita aqui por último, que é a 1.4G da Nikon, que é uma lente que eu julguei muito melhor construída, né? Você vê que ela não balança. O anel de foco manual aqui, que eu vejo que a Nikon até hoje não descobriu como fazer um bom anel, nessa lente aqui é muito boa. E ela tem o weather sealing, tem o kit completo, e é na mesma classe da Canon, né? Então a gente vê aí que a Canon precisa colocar essa 50mm agora na modernidade, talvez fazer um projeto como é a 35, F1, F2 e a SUSM, essas lentes mais novas que a gente vê da Canon. Essa 50mm 1.4 SM pede aí por uma atualização. Os 50mm, que eu sempre vou falar para vocês que é uma lente ideal para retratos, né, e tem uma qualidade de imagem muito boa para você conseguir desfocar o fundo aí em abertura máxima, que é uma distância típica aí de meio corpo no full frame, equivalente aos 86mm no crop, que é bacana para fotografar detalhes com pouca profundidade de campo, e uma abertura no nível de 1.4 é ideal para aquele efeito bokeh em pouca luz, né? Você consegue desfocar o fundo com facilidade, e o pessoal adora fazer isso em câmeras de sensor grande, seja o APS-C ou full frame. Mas de qualquer maneira, eu encontrei aqui uma lente com qualidade de imagem excelente, típica das aberturas grandes AF modernas, que embora não seja absolutamente impecável, nem um projeto moderno e novo como as Nikkor de 2008 e 2010, essa lente aqui entregou fotos com personalidade e um dos principais argumentos para investir nesse equipamento. Em f1.4 nós temos o típico de grandes aberturas nas linhas intermediárias, blooming, CA lateral, astigmatismo e perda de resolução nas bordas. Evidente que é só lembrar disso na hora da composição e não colocar o sujeito nas áreas problemáticas ou ir frechando de f2 até f2.8 para eliminar completamente qualquer problema óptico dessa objetiva. Em f2, na minha opinião, as fotos já são totalmente usáveis em qualquer situação e só em casos complicados de muita luz ou contraste que os problemas persistem, pedindo aí para fechar a lente até o f2.8. Nesse tipo de abertura, o f2.8, a resolução dá voltas, na maioria das zooms com 50mm embutido, seja aí os 1855 ou 18 outra coisa, ou dos 2470 ou 24 outra coisa, que é o principal motivo aí para colocar dinheiro nas primes de grande abertura. Qualidade, imagem absolutamente impecável em comparação às lentes variáveis. Reprodução de cor é padrão na Canon e pouca gente sabe, mas esse projeto 50mm 1.4, que é lá de 71, é o que a Canon equilibra todas as outras lentes para o mesmo balanço de cor desse modelo 50 f1.4. Então fica fácil montar um kit com outras EF ou EFS, porque o contraste será o mesmo, os azuis serão idênticos e ela complementa muito bem aí um kit de 28mm f1.8 SM, 35mm f2 e SUSM e até 85 1.8 SM, todas aí que se complementam e não se substituem, né? Esse aqui seria um pacote completo da linha intermediária da Canon, com excelente qualidade de imagem, que leva a gente para a pergunta para quem é a EF 50mm f1.4 SM. Bom, na minha opinião, é a versão obrigatória para quem já está sério com fotografia e não precisa da construção da f1.2 LUSM. As duas imagens dessas lentes são virtualmente idênticas, com vantagem muito pequena para f1.2L. Então, na minha opinião, só invistam naquela lente se precisarem do corpo de metal e motor USM do tipo Ring totalmente silencioso e rápido para fotojornalismo. Para o resto do pessoal,
Tem o pessoal que também já cansou da Plastic Fantastic f1.82, também pode pensar aí no upgrade, porque a qualidade de imagem aumenta bastante de f2 em diante e coloca a f1.4 SM bem na frente da família 50mm f1, alguma coisa muito mais próxima da f1.2 do que da f1.8, na minha opinião. O pessoal de retrato que trabalha bem com essa distância também sei que serão muito felizes com essa objetiva, e eu tenho observado alguns portfólios de vocês na internet que giram em torno dessa lente. Então, quando bem usada, contornando os problemas ópticos e trabalhando bem a composição com cores e contraste, na minha opinião, a 50mm f1.4, o SM é um sonho de trabalhar para qualquer fotógrafo. Vamos colocar ela aqui bonitinha de frente, que ela está de trás. Eu gostei muito dessa lente, ela com certeza vai ficar no meu kit quando eu não quiser levar a 50mm 1.2L, que é um trambolho. E a 50mm f1.8 é de fato para quem está com orçamento apertado. Essa daqui é uma lente intermediária aí, que entregou tudo que eu estava precisando, principalmente em qualidade de imagem. Esse daqui é o vlog do Zac. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos com uma super novidade agora, que é o blog do Zac, que são a maioria dos reviews que eu tenho agora em vídeo. Eu vou transformá-los em texto e nós teremos artigos lá no blog, que é um espaço muito melhor para a gente mostrar detalhe de imagem, coisa que o YouTube ele comprime o vídeo e eu não consigo mostrar para vocês. Então agora a gente tem o blog do zac.com.br. Vocês podem ir lá também ler o review completo dessa lente com outras fotos. Nós estamos também no YouTube e no Vimeo em vídeo. Nós estamos sociáveis lá no Facebook e no Twitter. Eu tenho as fotos no Flickr. Eu vou continuar com o Tumblr dando pixel pic para vocês, além das fotos do blog. E nós também estamos no Instagram aí na rua. Esse é o vlog do Zac, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa lente. Eu vi um pessoal falando mimimi, nossa, você detonou a lente por causa da construção. De fato, a gente conhece coisa melhor aqui. E eu nunca vou mentir pra vocês. Eu já vi lente melhor do que essa, mas ela aqui de sobreviver a uma viagem que a qualidade de imagem simplesmente entrega. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vlog do Zac. O beijo e o moan de sempre.